Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente às regras das potências, isto inserido então no tema da disciplina de matemática do 8º ano. Quer dizer, o problema é o seguinte: considera então os números e temos aqui dois números, o número A e o número B, onde o número A é dado aqui por esta potência, onde temos 4 elevado a menos 1 mais o meio elevado então a menos 3, se não estou em erro, e depois temos então o B, o número B, que é dado então aqui, temos aqui uma expressão muito grande que vamos trabalhá-la. Agora, como é que a questão é esta? Mostra que o produto entre estes dois números, ou seja, o produto entre A e B, é exatamente igual a 2 elevado à sexta. Quer dizer, para resolvermos esta questão, o que eu farei é pegar aqui neste número A e vou simplificar esta expressão. Depois farei o mesmo com este número B, vou simplificar a expressão utilizando as regras das potências e depois no final farei então o produto entre os dois números já simplificados. Bem, relativamente ali ao número A, nós temos que o A é dado então por 4 elevado a menos 1 mais 1 meio, quer dizer, tudo elevado então a menos 3. Quer dizer, eu aqui vou-me servir então da seguinte regra das potências, que me diz o seguinte: se eu tiver 4 elevado a menos 1, e reparem, 4 é a mesma coisa que ter 4 a dividir por 1, isto tem uma regra que, quer dizer, para tornarem o expoente positivo, ou melhor, para trocar o sinal do expoente, invertem a fração, ou seja, isto ficaria igual a 1/4, quer dizer, com 4 elevado a 1. Então nem sequer existe a necessidade de colocar aqui o 4 elevado a 1. Podia colocar, não há problema, mas quer dizer, 4 elevado a 1 é 4, então isto é exatamente igual a 1/4. O que quer dizer que isto fica 1/4 mais 1 meio e depois temos então a expressão elevada a menos 3. Agora o que farei é somar, efetuar aqui a soma. Para fazer esta soma, vou ter que reduzir aqui a fração, ou as duas frações, ao mesmo denominador, visto que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é 4, peço desculpa, então multiplicaria este 2 por 2, o que isto ficaria exatamente desta forma. Quer dizer, esta obviamente multiplicaria por 1, e ficaria então com 1/4, mais, quer dizer, ao fazer aqui a redução, ficaria então com 2/4, tudo elevado a menos 3, o que isto seria ainda igual. Agora sim posso efetuar aqui a soma das frações, o que me daria então 3/4 elevado então a menos 3. Se não gostarem de terem aqui o expoente negativo, dependerá depois do que vier daqui, mas quer dizer, eu se quiser transformar este expoente negativo num expoente positivo, em mais 3, basta que inverta aqui a fração, ou seja, 3/4 elevado a menos 3 será exatamente igual, quer dizer, o inverso desta fração seria 4/3, então teria isto elevado ao simétrico de menos 3, que seria então um cubo. Quer dizer, mas agora nem sei se vou fazer isso aqui, porque quer dizer, depende depois do jogo, do jogo, eu costumo chamar um jogo, né? Depende depois da expressão que sai aqui do número B. Se este B tiver assim um expoente elevado a menos 3, quer dizer, até deixo estar, porque depois vão ter o mesmo expoente. Se daqui sair assim uma potência onde o expoente for 3, então eu aqui nesse momento, relativamente ao número A, eu então trabalho esta regra. Por isso vou deixar então essa situação aí em espera. Agora vou fazer a simplificação da expressão B, que é um bocadinho mais complexa. Então o B, terei aqui os parênteses retos, depois tem assim 2/3, quer dizer, e tenho estes 2/3 ao quadrado e depois menos 3 elevado então a menos 2, quer dizer, isto tudo à quarta, vezes, agora traço fração, tenho então menos 1 elevado a 32, mais 5 meios elevado a 0, menos 1 elevado a 9, e depois isto divido por 3 elevado a menos 2, vezes então 1/9 ao quadrado. Ok. E eu vou simplificar esta expressão. Então vou dizer que este número B é igual, quer dizer, aqui dentro vocês terão que ter um cuidado, é que para menos e para somas e diferenças não há regras, né? Então eu vou abrir esta potência. E reparem, se eu tiver assim uma fração, um A sobre B, tudo elevado a um determinado expoente n, isto é simplesmente igual ao numerador elevado a esse expoente a dividir pelo denominador elevado exatamente ao mesmo expoente. Okay? Então isto há de ficar
isto há de ficar, quer dizer, fica 2 ao quadrado, né? Estou a aplicar aqui esta regra, isto ficará 2 elevado ao quadrado, o que dá 4, a dividir por 3 ao quadrado, o que dá 9. Quer dizer, obviamente também poderiam dizer que 2 terços ao quadrado seria 2 terços vezes 2 terços, o que daria então também 4 nonos. Quer dizer, também poderiam ir por aí sem qualquer problema. Quer dizer, continuando então, depois terei aqui menos. Tenho aqui a tal situação de ter o expoente negativo. Para fazer a operação vai-me dar jeito então dizer que 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que ter 1 sobre 3 ao quadrado. E reparem que 3 ao quadrado é exatamente 9, então isto fica menos 1 nono elevado então à quarta. Vezes, agora traço fração. Quer dizer, tenho aqui algumas situações que merecem a referência, a devida referência. Vou só colocar aqui. Neste quadro eu vou então aplicando as regras das potências que estarei a trabalhar aqui. Eu aqui tenho, quer dizer, vocês sabem uma regra que, duas, melhor dizendo aqui. Se eu tiver 1 elevado a um determinado expoente, isto é sempre igual a 1, independentemente do expoente que for. 1 elevado a 5 é 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, continua a dar 1. Se tivesse 1 elevado a 1000, quer dizer, continua a dar 1. 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1. Mas agora tem aqui outro cuidado que terão que ter, é que nós temos aqui uma base negativa, quer dizer, aqui a base da potência é negativa, no entanto, este expoente é par. E sempre que vocês apanham uma situação deste género, terem uma potência onde a base é negativa, mas o expoente é par, quer dizer, o resultado desta potência será sempre um número positivo, porque eu irei multiplicar este sinal negativo, né, um número par de vezes. E reparem, menos por menos é igual a mais. Se eu tivesse menos vezes menos vezes menos vezes menos 4 vezes, né? Reparem, menos com menos dá mais com menos daria menos, mas depois menos com menos outra vez daria mais. Ou seja, sempre que eu tiver um número par no expoente e a base for negativa, quer dizer, está a dar sempre um número positivo. Então, como 1 elevado a n é 1, quer dizer, isto vai dar simplesmente mais 1. Depois, também tenho aqui outra regra, né, que consiste em termos uma determinada potência, né, mas o expoente é 0. Quer dizer, eu se tiver aqui uma potência com uma base qualquer, mas se o expoente for igual a 0, isto está a dar sempre igual a 1. Sempre igual a 1. Então, quer dizer, isto aqui é igual a 1 devido ao expoente ser nulo. Então teria mais 1. Okay? 5 mais elevado a 0 dá 1. Agora, cuidado aqui. Né? Nós já sabemos que 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1. Mas vocês têm aqui este cuidado. É que a base é negativa. Neste caso, a base da potência é negativa. Mas o expoente é um número ímpar. E quando nós temos uma potência com base negativa e o expoente é um número ímpar, isto está a dar sempre um número negativo. Ok? Mas agora cuidado aqui com uma coisa, é que este menos que está aqui não tem nada a ver com a potência que vem assim. Então este menos continua lá, é da expressão numérica. Agora, menos 1 elevado a 9 há de continuar a ser negativo, e como 1 elevado a qualquer coisa é 1, que está a de continuar a dar menos 1. Cuidado aqui, este menos não tem nada a ver. Se às vezes comentam, menos com menos dá mais, então ficaria 1 elevado a 9, então isto estava mais 1. Por acaso até dava. Né? Por acaso, neste caso não haveria problema, pois este menos com aquele dará positivo. Mas se tivessem aqui um menos 2, quer dizer, teriam que ter aqui assim algum cuidado. Quer dizer, este menos, por acaso a coisa até funcionava, mas é preciso ter algum cuidado. É que este menos aqui, este que está aqui, este é da potência e está elevado a um expoente ímpar. Isto a dar sempre um número negativo. Onde é que isto poderia dar bronca? Por exemplo, eu se tivesse menos e tivesse aqui menos 1, mas elevado à quarta. Por exemplo, vamos imaginar que temos esta situação. E vocês, este menos com este menos dá mais, então isto fica mais 1, né? E depois elevado à quarta, o que estaria errado. Okay? Porquê é que estaria errado? Porque este menos que está aqui, reparem nisto que isto é importante, quer dizer, este menos que está aqui está elevado a um expoente par. Então, e este menos é o menos da expressão numérica, é a subtração que vocês vão fazer. Então mantinham este menos, mas depois isto, como temos esta potência onde a base é negativa elevada a um expoente par, isto dava mais 1.
porque agora menos, quer dizer, já daria negativo. Cuidado, cuidado. Este menos é da expressão, aquele menos é da potência, é da base da potência. Okay? Cuidado com estes pormenores. Por acaso, neste caso, se enganassem aí, a coisa ia continuar a bater certo, mas é um mau princípio, porque noutra situação poderia dar asneira. Por isso é preciso ter muito cuidado e fazer isto com calma. Bem, seguindo. Bem, o numerador já está. Quer dizer, agora em denominador tenho 13 elevado a menos 2. O que vou voltar a fazer esta técnica, o que ficaria então aqui com 1 sobre 3 ao quadrado. Né? Ficaria 1 sobre 3 ao quadrado. E então, até vou colocar 3, quer dizer, vou fazer aqui algo para que permita-me continuar aqui a trabalhar com as regras das potências. Eu vou apenas pensar neste 1/9. Vou pensar aqui neste 1/9. Só quero alterar aqui a cor para destacar. Eu vou pensar este 1/9. Quer dizer, o 9 não tem nada a ver com o 3. Vocês estão a pensar, a gente não pode aplicar regras. Não pode aplicar regras. Mas podemos fazer uma manipulação que permite essa aplicação das regras. Então reparem nisto. Eu posso dizer que 9 é igual a 3 ao quadrado. Né? 9 é igual a 3 ao quadrado. Quer dizer, vou transformar este número numa potência de base 3, de modo a permitir a aplicação das regras das potências na multiplicação com esta, cuja base é exatamente igual a 3. Okay? Então 9 é igual a 3 ao quadrado. Então quer dizer, eu se tiver 1/9 é a mesma coisa, 1/9 é a mesma coisa que ter 1 sobre 3 ao quadrado. E agora, se quiser então inverter a fração de modo a que a base desta potência fique 3, então eu vou dizer, quer dizer, isto está a ser, inverte a fração, troco o sinal ao expoente, fica simétrico, ou seja, ficaria 3 elevado a menos 2. Okay? Então vou aqui substituir o 1/9 por 3 elevado então a menos 2. O que quer dizer que eu aqui em denominador, depois de fazer esta pequena manipulação, ficaria com 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado então a menos 2, isto é exatamente igual a 1/9, é a mesma coisa que ter 1/9, e depois terei então ainda ao quadrado ali em cima. Quer dizer, sendo assim, este número B será igual, quer dizer, aqui voltamos, vamos fazer aqui a operação com as potências, com as frações, peço desculpa. Quer dizer, subtrair frações, temos o mesmo denominador, que é 9, e subtraímos os numeradores, 4 menos 1 dá 3, então ficaria com 3/9 à quarta. Quer dizer, e vou fazer aqui também, vou dar aqui também um toquezinho, porque, quer dizer, 3/9, posso transformar esta fração na forma irredutível, dividindo então, quer o numerador, quer o denominador pelo fator 3, o que ficaria exatamente igual a 1/3, quer dizer, 3/9 é exatamente igual a 1/3. Então farei aí essa aplicação, teria então aqui 1/3. Então, quer dizer, nesta primeira parte, teria então 1/3 elevado à quarta, vezes, agora traço fração. Este menos com este menos, quer dizer, isto vai ficar positivo, né? Menos com menos dá mais. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, quer dizer que aqui ficarei com 3. E em denominador, vamos bater aqui noutra regra. Fica 3 elevado a menos 2 vezes, e agora reparem, vocês ali têm outra regra das potências. Eu vou apenas apagar aqui isto, para explicar esta regra das potências. Quer dizer, eu vou operar aqui. Só mudar aqui a cor, quer dizer, vou operar aqui. Então vou trabalhar a seguinte regra. Eu, se tiver A levantado a N e depois tiver entre paredes um outro expoente, T, quer dizer, eu posso então dizer que esta potência de potência é exatamente igual a A elevado a N vezes T. Quer dizer, quando vocês têm este caso, podem então multiplicar os expoentes, o que ficaria menos 2 vezes 2, que é exatamente igual a menos 4. Quer dizer, teria aqui 3 elevado a menos 4. O que quer dizer que este número B será exatamente 1/3 elevado à quarta, vezes, quer dizer, terei aqui 3. Aqui vou então aplicar a regra das potências, que me dizem que quando multiplico duas potências com a mesma base somos expoentes. Então isto ficaria 3 elevado a menos 2 mais menos 4, quer dizer, tenho menos 2 e depois
terei ainda menos 4. Isto está a dar então menos 6. O que isto é exatamente igual, equivalente, estou a tratar ali o valor B, só passar para baixo. Então daí terei que B é igual. Fica então 1/3 elevado à quarta vezes, quer dizer, vocês têm aqui uma divisão, quer dizer, isto é a mesma coisa que eu ter aqui uma divisão, então isto é a mesma coisa que ter 3 elevado a 1 a dividir por 3 elevado a menos 6. Isto é equivalente a dizer que B é igual, quer dizer, eu preciso depois, eu já estou a ver aqui, né, que eu depois vou fazer esta multiplicação, preciso que esta potência jogue com esta, cuja base seria então... quer dizer, vou puxar este 1/3 para a base 3. Podia puxar este 3 para a base 1/3, mas eu prefiro evitar sempre as frações. Quer dizer, eu aqui, se pedir o inverso, troco o sinal do expoente. Então isto ficaria 3 elevado então a menos 4. Vezes, quer dizer, aqui aplicando as regras das potências, isto fica 3. Só que agora estou numa divisão. Se estou numa divisão, subtraio, dou a mesma base, mas subtraio os expoentes. E subtraindo ficava 1 menos 6, cuidado, subtraem os dois expoentes, o que quer dizer que isto fica 1 menos com menos dá mais, cuidado que isto vai dar mais 7, quer dizer, teria aqui mais 7, o que quer dizer então, finalmente, este meu número B, volta a aplicar a regra das potências da multiplicação de potências com a mesma base, adicionamos então os expoentes, o que ficará 3 elevado a menos 4 mais 7, o que dará então 3 ao cubo, quer dizer, e dessa forma temos então o número B. Atendendo então que o número A também já estava aqui, né, já tinha calculado, quer dizer, o número A era 3/4 elevado então a menos 3, vou só colocar aqui, quer dizer, o número A era exatamente igual a 3/4 elevado então a menos 3, isto seria então o meu número A. O exercício consistia então em mostrar que o produto entre estes dois números é nada mais do que 2 à sexta. Quer dizer, a questão aqui é, mostra, para simplificar, mostra que A vezes B é igual a 2 à sexta. Então, quer dizer, uma vez então simplificado ambos os números, eu vou fazer agora a substituição, vou substituir o A exatamente pela expressão que define A, quer dizer que é esta, e vou substituir o B pela expressão que define o B, que é esta, ou seja, 3 ao cubo. O que quer dizer que isto fica 3/4 elevado então a menos 3 vezes 3 ao cubo. Vezes 3 ao cubo. O que quer dizer que eu aqui, aparentemente vocês pensam, aqui não dá para aplicar nenhuma regra. A base é diferente, o expoente também é diferente, mas reparem numa coisa, é que a diferença entre os expoentes está apenas no sinal. O que é que isto quer dizer? Eu posso então pegar neste fator, inverter a fração e trocar o sinal ao expoente. Okay? E dessa forma apanha então os mesmos expoentes. Ou seja, isto ficaria 4/3 elevado, então não a menos 3, mas ao cubo, né? 3 vezes 3 ao cubo. O que isto me daria então, quer dizer, eu agora estou na regra de multiplicar duas potências com o mesmo expoente, então fica com o mesmo expoente e faço a operação que encontro nas bases, que seria 4/3 vezes 3. Quer dizer, quando coloco um ponto é o sinal de multiplicação. É para não se confundir com o x das equações, então volta e meia, normalmente mesmo coloco o ponto e simboliza multiplicação. Quer dizer, agora faço a operação que está aqui na base da potência, o que é uma operação extremamente fácil de fazer, porque se vocês multiplicam e dividem por 3, quer dizer, os 3 cancelam-se, e então isto daria exatamente igual a 4 ao cubo. E vocês pensam, é tanta coisa, né, para chegar ao fim e dar 4 ao cubo, quando o que tinha que mostrar é que isto estava 2 à sexta, né? Então isto está errado. Não está errado. Ok? Não está errado. Reparem aqui no seguinte, qual é a base que nós temos aqui na demonstração? Reparem que na demonstração esta potência está em base 2. Qual é que é a base desta minha potência? É a base 4, não é? Então reparem no seguinte, eu posso dizer, e penso que não haverá grandes dúvidas nisto, que colocar o 4 como uma potência base 2 é simples, porque basta colocar
como 2 ao quadrado. Então, se eu substituir aqui o 4 por 2 ao quadrado, o que eu ficaria era 2 ao quadrado. Isto é o 4 e depois isto elevado então ao cubo. Então passaria a aplicar a regra de potência, ficando então com a mesma base, que seria 2, e multiplico os expoentes. E reparem que 2 vezes 3 é exatamente igual a 6. Então temos aquilo que queríamos mostrar. O produto então entre os dois números é exatamente igual a 2 à sexta. Fica então aqui esta sugestão de resolução para este problema. Não é muito fácil, não. Quer dizer, mas neste problema trabalham todas as regras e todas as ideias possíveis neste tema das operações com potências. Está tudo aqui, está mesmo tudo aqui. Expoentes negativos, bases negativas com expoente par ou ímpar, quer dizer, elevações, o expoente nulo, 1 elevado a um expoente, as regras de multiplicação de potências com a mesma base ou divisão, ou então com o mesmo expoente, quer dizer, está tudo aqui. Potência de potência, quer dizer, colocar um determinado número, fazer uma mudança de base da potência, que é isto, colocar o 4 como uma potência de base 2, quer dizer, está tudo aqui, está mesmo tudo aqui. Ok? Fica então uma sugestão de resolução para este exercício. Poderão ir para outros caminhos, não digo que não, isto é apenas aquilo que me passou pela cabeça. E desde já um grande abraço a todos e muita sorte para os próximos testes que aí vêm. Ok? Vá, tchau, um abraço.